gente, tudo bem? Eu estou inaugurando uma nova fase aqui do perfil, justamente voltando mais para esse trio, advocacia, mediação e imobiliário, e não teria como ser melhor para iniciar falando justamente sobre a mediação na região sudeste. Então eu trouxe hoje 5 grandes profissionais aqui da área da mediação na região sudeste para representar o estado e também regiões dentro dos estados. Teremos uma primeira rodada agora às 8 horas e outra rodada às 9. Agora na rodada às 8 horas nós teremos o Ronan, representando Minas, Ronan Ramos Júnior. Ele é advogado, mediador de conflitos, certificado pela Harvard Law School, doutorando em Direito pela UFMG e atua no escritório de resolução de conflitos Falec Advogados. Também teremos a Andréia Maia agora nessa primeira rodada, ela que é fundadora da Mediar 360, gestão de conflitos, e também a Mediar 360 Training, vice-presidente de mediação do CBMA, membro do conselho da B2L. E além deles dois, também teremos a Thaís Honório, que é mediadora de conflitos certificada internacionalmente pelo ICFML e judicial cadastrada no CNJ. Atualmente ela tem atuação na MOL, que é mediação online, advogada consensual especialista em métodos de resolução de conflitos e negociação. Bom, gente, bom dia. Eu queria primeiramente agradecer a disponibilidade de vocês para falar um pouquinho aqui sobre a mediação na região sudeste. Basicamente, vocês dois vão representar o Rio de Janeiro, né, para falar um pouquinho mais especificamente sobre a área. Então, eu queria primeiramente perguntar para vocês, né, a famosa questão clássica: como que vocês chegaram até a mediação? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu já sei mais ou menos a historinha de cada um, porque eu já vi em diferentes momentos. Mas eu queria que vocês falassem aqui para as pessoas conseguirem ouvir e entender como que chega nessa parte da mediação, que parece que vem do nada, parece que ou é uma manada que todo mundo quer mediação ao mesmo tempo. Enfim, eu queria que vocês falassem um pouquinho da perspectiva de vocês, até porque o contexto foi diferente. Então, Andréia, Thaís, quem quer começar? Fica à vontade aí, Thaís. Então tá bom. Bom, falando bem apertadinho, assim, numa síntese, eu advoguei por muitos anos, quase 11, e a advocacia no formato que a gente conhece, para mim, não fazia mais muito sentido. Então, trocando ideia com algumas pessoas sobre o mercado, enfim, 2 pessoas diferentes me disseram: Thaís, eu acho que você tem a cara da mediação, e eu não conhecia. Isso foi em 2018, eu sempre atuei na área trabalhista, então, para a gente que militava na área trabalhista, a mediação só veio como uma possibilidade com a reforma, em 2017, e foi amor à primeira vista, assim. Fez muito sentido para mim, não só como uma forma de trabalho, como mudar a minha forma de entender os conflitos e de levar a vida mesmo. E aí eu migrei a minha carreira toda para trabalhar com os meios de solução de conflitos desde 2018, e foi assim que a mediação entrou na minha vida para não sair mais. Então, contando um pouquinho a minha história aqui, eu também sou advogada de formação, trabalhei bastante tempo com a parte societária, advogada de empresas, já trabalhava bastante com a parte de negociação, construção de contratos, acordos, eu trabalhei num banco, né, de investimento que fazia muita aquisição, então tinha que juntar todos os sócios ali em cada projeto para fazer as privatizações, participar dos projetos que iam entrar, né, consórcios e tal. Então, assim, eu já trabalhava bastante com a parte mais de negociação do que de litígio. Só que era, assim, uma negociação um pouco mais hard skill, que a gente fala, né, mais dura. E eu via o quanto aquela negociação acabava, de alguma forma, trazendo muitas dificuldades depois no relacionamento, pela forma como ela era feita lá na raiz, né, no nascedouro. Depois dali eu fui trabalhar numa empresa que era uma empresa de familiar também, com a parte societária. E aí eu comecei a perceber muito mais também as emoções envolvendo as negociações, questões que a empresa acabava tendo um pouquinho de dificuldade para
para fechar, para poder avançar juridicamente, porque emocionalmente tinha toda uma questão subjetiva permeando aquelas negociações. Aí um dia eu fui jantar com uma amiga, né, já contei isso para algumas pessoas, falei, nossa, eu não sei como é que eu posso ajudar essas pessoas, eu queria tanto, para mim parece tão claro, né, a forma como as coisas precisam avançar, porque para quem está de fora sempre é bem mais claro, né. Então ela falou, poxa, você já ouviu falar em mediação? Isso foi em 2010. Ali mudou minha vida, porque aí eu fiz meu primeiro curso de mediação, fez muito mais sentido para mim, né, como forma de acesso à justiça, de resolução dos conflitos ou prevenção, que é uma coisa que a gente aposta muito aqui. Aí, meu filho, resolvi mudar tudo na minha vida, não só sair de ser advogada de empresa para montar a Mediar 360, como mergulhei direto ali na mediação, né? No início foi bem puxado, porque nos falava tanto aqui, né, sobre esse assunto. Foi a época da primeira resolução, 125 lá do CNJ, mas ainda estava engateando, né? 2016 a gente teve um empurrão aí da nova lei, da mudança do novo Código de Processo Civil, e aí eu pude relaxar um pouco, né, e ver a mediação voar. Mas mais ou menos essa é a história. E como a Thaís falou, né, isso acaba entrando na nossa vida, né. E hoje não só para o meu trabalho, mas o meu pessoal também melhorou bastante. Eu gosto de perguntar, principalmente aqui dentro da região e para algumas pessoas, para trazerem um pouco mais sobre a realidade da mediação, né? Porque a gente vê que tem um imaginário que a mediação é como se ela fosse algo fora do comum, não consegue alcançar, ou do tipo que a realidade fica muito distante da parte prática. Então, dando um exemplo aqui. Eu vi que a Andrea comentou essa semana, principalmente, sobre essa questão de pessoas começarem a falar é fácil vender mediação, é fácil viver da mediação, como se fosse algo assim, caraca, tá dando dinheiro, vou começar a trabalhar assim de uma hora para outra e vou ganhar dinheiro. Que é o famoso 10K que o pessoal em geral faz de copy em todos os cursos que você de advocacia, de confeitaria, de marketing. Enfim, eu tenho minhas críticas sobre essa parte desse marketing também fora da realidade. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, já que vocês já têm um pouquinho de caminhada dentro do mercado da mediação, qual o tipo de serviço que vocês acreditam que pode ajudar uma pessoa a conseguir a iniciar dentro do mercado? Porque a gente sabe que não é de uma hora para outra que você consegue se consolidar. Mas para iniciar, alguém que está iniciante, quem está pensando em trazer a mediação, quais são os tipos de serviços que vocês visualizam como mais simples e talvez mais rotativos, e também qual é o tipo de área, né? Porque a gente sabe que a mediação pode ser aplicada por várias áreas dentro do direito, enfim, de uma forma geral. Eu queria que vocês dessem um pouquinho parecer do que vocês veem dentro dos casos de vocês. Sei que a Thaís está falando aqui bem mais pela Sul Fluminense aqui no Rio, e a Andrea mais pela capital, mas acaba tendo ramificações pelo Brasil. Então eu queria ouvir um pouquinho sobre vocês, sobre essa parte do mercado. O que vocês acham que daria de feeling assim, para uma pessoa iniciar agora? Quer começar respondendo, Andréia? Estou botando hoje na mão da Thaís, sem falar em total. Cada vez uma começa. Vou fazer aqui já uma regrinha, né? Então, essa semana eu fiquei assim um pouco preocupada, né? Acabei fazendo até um post lá no meu Instagram sobre esse assunto, porque realmente a mediação ela vem crescendo, né? Eu acredito muito nela, né? Tanto que até desde 2010 que eu invisto em trabalhar com mediação, montei a minha empresa. Mas, como qualquer tipo de profissão, eu gosto de trazer isso, né? Ela não é diferente de nada. Está crescendo, tem nicho, tem espaço, mas, como qualquer profissão, você precisa se empenhar em se capacitar, em criar autoridade, né? Ter o seu nome, começar a ter o seu nome conhecido, fazer networking. E isso tudo demanda um tempo, né? Eu também, assim, existem fórmulas, como a Cássia falou, né? E eu até estou essa semana participando lá do Érico, né? Do 6 em 7. Mas essas fórmulas você não faz o curso e no dia seguinte você está já faturando os 10K, aí, como a Cássia falou, né? E está me preocupando porque está surgindo esse tipo de marketing, isso pode acabar queimando um pouco até o profissional que procura a mediação, porque parece
como a Cássia falou, que é um caminho fácil, não é? Existe um caminho, existe uma metodologia, ou mais de uma, que pode ser seguida, mas como qualquer profissão, ela demanda investimento de tempo, financeiro, porque vai fazer curso, porque muitas vezes a gente vai fazer trabalho voluntário até ganhar, né, uma musculatura aí como profissional. Eu posso até falar da minha experiência, que já era advogada de empresa há uns 15 anos, quando eu fui fazer meu curso de mediação, já era bem reconhecida na área societária, e dei meus passinhos para trás, como qualquer profissão que eu estivesse começando ali do zero. Então, fui lá fazer trabalho voluntário, fui lá fazer vários cursos, fui bater na porta das pessoas que já me conheciam para me apresentar dentro de um outro formato de trabalho. Então, é muito importante pensar que precisa se capacitar, se planejar, é importante, mas isso aí, gente, vale para qualquer profissão. Mas hoje tem, né, espaço, eu tenho falado muito como a mediação como oceano azul para o advogado, se souber encontrar o seu nicho, se realmente a pessoa se empenhar em se capacitar. Mas me preocupa realmente porque algumas pessoas, né, que estão vendendo mentoria, curso, falam, porque você que acha que é difícil, vem falar comigo que eu tenho a fórmula. Então, não tem essa fórmula mágica, né? Nada é mágico nessa vida. Eu, pelo menos, desconheço. Tudo meu foi sempre muito suado, né? Às vezes até o pessoal tem pedido para falar um pouquinho mais da minha história, porque, né, às vezes também parece, fiz curso de Harvard, fiz curso de Columbia, viajei uma opção de países aí para falar de mediação, mas eu parti muito do zero, gente. Assim, na minha família foi a primeira a fazer uma faculdade, né? Agora tenho começado a falar um pouco disso, porque parece também que eu comecei, né, lá já com algumas coisas na mão que não é. Então, é possível para todo mundo, mas tudo com muita relação. Então, assim, tive que estudar muito, tive muito que deixar de sair fim de semana, né, de fazer coisas de repente. Mas tudo é plano de vida, cada um faz as suas escolhas, né? Então, hoje eu estou colhendo, mas foi debaixo aí de muito desafio, até porque em 2010 também não se falava tanto em mediação. Mas, assim, é como qualquer carreira, a dica fica para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Precisa ter foco, meta, não tem que se descabelar, né, deixar de fazer as coisas. Eu acho até que eu planejei mal lá no início, né, se eu voltasse, pudesse falar alguma coisa para a Andréa lá atrás, falaria para ela se divertir um pouquinho mais. Mas, assim, o negócio é focar no que você quer, tentar descobrir um nicho, né, porque às vezes a gente se perde achando que pode, enfim, abraçar vários nichos. E eu acho importante realmente escolher um caminho, fazer planejamento, começar com passos pequenos, para depois dar passos maiores. Então, quem quer trabalhar com uma mediação, fazer um curso, se capacitar, sentir se é aquilo que gosta. Antes de dar uma virada, né? Eu, por exemplo, larguei lá minha vida de advogada corporativa, né? Carteira assinada, mas isso foi um passo a passo bem devagar lá no início. Então, comecei fazendo trabalho voluntário, me apresentando para alguns lugares, depois baixei para trabalhar, consegui negociar, né, e também uma questão aí de planejamento, para trabalhar fazendo a parte jurídica, né, como advogada, metade do meu dia, depois metade do dia como mediadora, até eu conseguir ficar só com a mediação. Hoje eu acredito muito que tem bastante mercado, mas eu acredito muito em nichar, né? Em escolher uma área e focar nela. Eu vejo algumas pessoas se perdendo, porque como a mediação ela é muito flexível, dá espaço para muita coisa, quer abraçar tudo para poder ter chance com tudo. E se você consegue ter uma autoridade ou dentro de uma área que você se sente à vontade, né? Que você já tem um networking, que você tem uma fala que faz sentido, porque eu falo muito do criar rapport, por isso que eu também não acredito tanto nessa coisa de transitar para tudo quanto é lado. Inclusive, eu vou falando das minhas dores, né? Eu tentei, depois de 15 anos como advogada corporativa, trabalhar com família, e depois vi que, assim, acabei encontrando meu caminho numa empresa familiar, sabe? No meio do caminho. Então, a gente tem que ir encontrando o nosso espaço, que a gente se sente feliz, né? Quanto mais você se sente bem dentro do que você está fazendo, mais a coisa dá certo. Mas nichar, né? Hoje o nicho que eu invisto, que eu acredito muito, é da mediação empresarial. Eu vejo as empresas hoje olhando
a resolução de conflitos com um olhar diferente lá de trás. Elas estão mais preocupadas com o custo, né? Talvez a gente tenha passado por um momento aí na economia que o pessoal não estava tão ligado nisso. Agora, assim, a ponta do lápis, né? Custo com advogado, custo de tempo, a questão da imagem, porque as pessoas estão aparecendo mais nas redes sociais, então uma empresa que tem muito, né, está lá no topo da lista, do ranking das mais litigantes. Isso aí já é uma coisa que afasta os clientes, prejudica a imagem. Então, assim, eu vejo hoje crescendo o mercado da mediação corporativa, que é o que a gente investe bastante. Até porque ele começou um pouquinho depois, né? Acho que o pessoal primeiro apostou lá na família, tinha muita, né, eu acho, desafio aí com relação à empresaria, justamente até por um mindset lá dos empresários. E nos últimos, eu diria, 4, 5 anos, acho que também a lei, né, reforçou, porque a empresa gosta muito de legislação, reclama, mas gosta. Então, a partir do momento que teve uma lei que falava da confidencialidade, e, né, suspende prazos aí dentro do processo, quando você começa com uma mediação, entra no Código de Processo Civil, aí as coisas foram ficando, eu entendo, mais seguras para o empresário. E aí começa a ter os cases, como lá o Abílio Diniz, né, falando isso é importante para o mercado, porque como a mediação é confidencial, muitas vezes as pessoas não ficam sabendo dos casos, né, você depende do próprio empresário se sentir confortável para falar em público. O Ronan depois vai poder falar disso, né, o Ronan, saudade de você, amigo. Quando estiver em São Paulo, não sei, ou em Minas, não está transitando mais. Mas, por exemplo, o Diego, né, que é um grande amigo do escritório que o Ronaldo hoje trabalha também, ele criou o nicho dele, né? Ele trabalha em várias áreas da empresarial, mas ele ganhou assim, bastante espaço dentro do nicho que ele escolheu. Então, cada um acho que é importante seguir seu nicho, acreditar nele, estudar, né? Não adianta. Todo ano eu estou fazendo curso, me renovando, não só na mediação, mas coisas paralelas. Aí vai. Espero ter respondido a pergunta, Cássia, eu me empolgo aqui. Sim. Thaís, e você? Depois eu volto para o Ronan para ele se apresentar. Então tá bom. Olha, acho que a Andrea trouxe 2 pontos que são muito importantes em relação à capacitação. Quem está pensando, quem está começando e quer ganhar espaço, o curso de formação só, ele é o pontapé inicial e nunca vai ser o ponto final. Fiz o curso de mediação, estou pronto. Você vê, uma pessoa com a experiência, a bagagem da Andrea, trazendo aqui para a gente que está sempre se atualizando, sempre se estruturando, e eu acho que isso é um ponto muito importante, a gente desenvolver capacidades múltiplas que vão somar valor à nossa prática, e também em relação à prática, de início a gente ainda tem, acho, o caminho acaba sendo o trabalho voluntário, como ela trouxe, o judiciário acaba sendo uma porta de proporcionar isso, de você desenvolver experiência, ganhar bagagem, porque não tem jeito, como qualquer outra profissão, a gente aprende a fazer fazendo, entender um pouco o lugar onde você está inserido. O meu recorte aqui, né, da minha experiência no Sul Fluminense, quando eu chego aqui no final de 2018 para tentar implementar, desenvolver um trabalho que ainda não era desenvolvido, enquanto muitas pessoas podiam olhar para esse mercado e falar se fosse algo bom, se desse certo, já tinha alguém fazendo, e eu olhar para isso e falar assim, pô, não tem ninguém fazendo, é para lá que eu preciso ir, porque a gente precisa falar disso para as pessoas, apresentar. Então, é um caminho lento, tanto de ganhar espaço, e aí a Andrea trouxe também a questão do network, então, estar nos lugares, falar com as pessoas, conquistar essa confiança, conseguir esse espaço, para mim, as portas aqui que se abriram até hoje, entendendo a necessidade e as dores das pessoas daqui, acabou sendo o mercado trabalhista. Então, faço na minha prática privada, eu tenho atuado exclusivamente na área trabalhista, como na minha vida profissional, eu sempre digo, eu não escolhi o direito de trabalho que me escolhe, mas é uma área do direito que eu gosto, é importante, acho, você entender o mercado para quem está começando, onde eu estou inserido, o mercado que eu quero atuar, que área ele está precisando, que área ele sente, e
e se especializar nisso, se não for algo que você já tenha conhecimento, entender também sobre aquilo que você vai falar, ainda que a nossa atuação seja ali como um facilitador do diálogo, a gente não vai trazer nenhum tipo de decisão para as partes, entender o funcionamento e o que está ligado àquela área da sua atuação, acredito que vai ser determinante para que você tenha sucesso no mercado ali que você vai investir. Não sei se te respondi. Foi. Vocês se complementaram, na verdade, né? Ronan, muito obrigada por entrar aqui na live. Desculpa pela questão dos probleminhas técnicos que a gente teve para se readequar. Mas, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho de como você chegou a ser mediador, de onde que veio esse feeling, né, para você começar a trabalhar na mediação, e o que você vê de área importante hoje dentro do mercado. As meninas estavam comentando sobre o início delas, como que elas começaram a encontrar o espaço delas no mercado. E para você, como que funcionou isso? Beleza. Primeiro, bom dia aí, Cássia, Thaís, Andréia. Satisfação, vocês estão me escutando bem? Sim. Deu um probleminha, mas viemos na raça aqui, que bom que funcionou. Bom, Cássia, eu formei, e assim que eu formei, eu fiz uma revisão assim, da minha trajetória na faculdade. Eu tive um bocado de experiência, sabe? E o que tinha me chamado a atenção era a minha atuação como conciliador no juizado especial. Eu pensei, puxa, esse é o tipo de justiça que mais tem a ver comigo, sabe? Assim, trabalhei em escritório, tive outras experiências em outras frentes também. Falei, cara, eu quero fazer isso da minha vida. E tem essa dificuldade, porque conciliador ou você é estagiário, ou você é um juiz aposentado, vai ser voluntário. Foi aí que eu cheguei na mediação e descobri logo um programa de mediação de conflitos, que era do governo do estado. Na verdade, foi uma iniciativa criada na Universidade Federal de Minas Gerais, dentro do programa de extensão Polos. Essa iniciativa da universidade foi transferida para o governo e há mais de 25 anos é uma política pública. Então, é um programa que está localizado em áreas ali de violência e tem esse condão de levar a mediação como uma forma pacífica das pessoas em comunidades violentas resolverem seus conflitos. Então, eu saí da faculdade, já logo fui para o programa Mediação de Conflitos e defini que aquele ali seria meu rumo, sabe, assim, profissional. E desde então eu tenho trabalhado. Trabalhei no governo, afastei um pouquinho, mas sempre trabalhando. E aí eu acho legal essa conversa sobre o mercado de mediação, enfim, sobre como a gente tem sentido, porque, de fato, a mediação ela pode ser encarada como uma habilidade, você é um negociador, ou em alguns momentos você tem essa habilidade de mediação, e como uma profissão. A leitura que eu faço é de que o mercado, eu concordo com o Thaís e com a Andréia, eu acho que o mercado vem se amadurecendo, ainda a gente está muito longe de ter um mercado consolidado, a pessoa acaba de formar, você pode escolher qual porta de mediação você vai entrar, ou fácil, de uma maneira, não fácil, né, mas de uma maneira espontânea ou natural, abrir um escritório de mediação e os casos vão chegar. Não é assim. É difícil. Eu acho que tem um mercado, e eu lembro muito daquela parábola do representante comercial, não sei se vocês conhecem, mas o dono de uma empresa de sapato contratou 2 representantes, enviou esses representantes comerciais para uma área muito remota. E aí o primeiro voltou e falou com o dono da indústria de sapato, olha, eu acho que não vai dar para a gente. Nessa região, a turma anda descalça. Então, e aí o outro representante comercial voltou e falou, puxa, nós vamos arrebentar de vender porque tem uma oportunidade muito grande, as pessoas ali, elas não têm calçados, então acho que a gente consegue vender. Eu acho que a mediação é um pouco isso, eu acho que o mercado já iniciou, então já tem gente vestindo o calçado, mas a realidade é dura. Em Minas Gerais, a gente tem prática judicial, extrajudicial, voluntário, ad hoc, empresarial, de família, trabalho, mediação com câmaras, mas em termos significativos, eu acho que a gente ainda tem um número muito pequeno de pessoas ou de mediadores que vivem o tempo inteiro full time da mediação. Então são advogados, são outras pessoas. Os franceses falam uma coisa muito legal, que é o fenômeno da hegemonia paradoxal da mediação. E isso eu acho que a gente precisa falar. Assim, de fato, tem
mais estudantes entusiastas de mediação do que mediadores vivendo de mediação. Então, é um mercado muito difícil. Eu acho que a gente tem espaço. Em 2018, né, o MEC lançou uma resolução tornando obrigatório o ensino de mediação dentro das faculdades, ainda como opção. Mas, enfim, eu acho que a nossa cultura jurídica e a nossa cultura de lidar com o conflito, ela ainda está muito voltada ao litígio. Então, a gente precisa, eu acho que a gente vai avançando, mas a realidade ainda eu acho que a gente pode falar incipiente, eu acho que a gente conta nos dedos os mediadores profissionais que vivem de mediação. Acho que mediação de família, a gente tem um mercado, a coisa gira, mediação empresarial, acho que ainda é mais restrito. Enfim, eu venho vivendo disso também, acho que como o André aí já faz um tempo, batalhando, não é fácil, é algo que eu acredito, que eu gosto, e é isso. Eu acho que o desafio também não para, né? Assim, até a partir do momento que você se consolida, você tem essa missão, porque é muito competitivo, né? Conseguir um caso, e geralmente os grandes entregadores de caso para mediação são os advogados. Então, acho isso um ponto importante, né? A necessidade do mediador ter essa rede e estar conectado com os advogados, porque quando surge um conflito, um problema, na nossa cultura as pessoas não têm essa visão de tentar dialogar, né? A gente busca um advogado, é isso que de fato acontece. Tanto que a literatura fala que para a consolidação do mercado de mediação, talvez o passo mais importante seja a legislação tornar a mediação como uma instância obrigatória, que não é o caso do Brasil. Ela é opcional. Então, a gente tem essa dificuldade, não tem esse mercado consolidado para abarcar e receber todos esses estudantes e todos esses entusiastas, né? Eu preciso falar uma coisa aqui rapidinho, vou atravessar aí. Você quer falar? Se vocês quiserem já complementar sobre a parte de cultura do litígio, porque era um dos nossos pontos. Então, o Ronan já trouxe no início aí da segunda rodada, acho que vocês já podem falar. Preciso só falar uma coisa, que o Ronan, não sei se ele sabe, né, mas eu acho as falas do Ronan super inspiradoras, né, e ele me inspirou muito lá atrás, numa palestra que ele veio fazer no Rio, foi a primeira vez que eu vi o Ronan falando, foi na FGV com o professor Cazu, olha o nível, acho que era a Tânia, o Cazu e o Ronan. E ele, a Tânia Almeida, né, do Mediari, e ele terminou a palestra falando uma frase, não sei se ele vai lembrar, que é: aquilo que você deseja ou pensa que pode, comece a, pois a audácia tem em si o gênio, o poder, a magia. Essa frase, ela passou a me acompanhar, porque naquela época eu tinha feito o curso, estava encantada, queria, mas não sabia, estava ainda trabalhando dentro de uma empresa. Eu imprimi aquele negócio quando cheguei em casa, fui procurar, imprimi, botei no meu escritório. Hoje eu nem estou com a minha canequinha aqui, mas depois até virou uma canequinha minha da Mediar, que eu dou de brinde, que tem do lado da minha logomarca, e do outro essa frase. Que, às vezes, quando eu tenho que fazer minhas mudanças, né, depois também me meter no digital, eu não consigo ficar aqui. Depois você aprende a empreender, você está toda hora querendo mudar, inovar, fazer alguma coisa. O Ronan, ele me inspirou lá atrás com essa frase, Ronan. Então, ó, anote aí também essa frase, que ela de vez em quando dá uma força, quando você está achando que os caminhos estão fechados, ó, aparece, né? Quando você quer, o universo conspira. Tem essa parte, né? Tem o estudo, mas tem também o universo conspirando. Que legal, André. É uma frase de Goethe. Que legal. No dia dessa palestra, você terminou falando essa frase. E aquilo ali, cara, eu não sei, né? Às vezes a gente fala um negócio que a gente nem sabe o quanto a gente toca o outro, né? Virou assim meu mantra quando eu tô, às vezes, com a que legal. Tem os desafios que às vezes você pensa: caramba, será que esse aí eu vou superar? Aí eu lembro lá do Goethe, pego minha canequinha, como foi o Ronan que me falou. Que bom, acho que a ideia é essa, né? Se tem algo que te move, dê o primeiro passo, vá, e aí as coisas vão acontecer, né? A gente só não pode ficar de braços cruzados esperando o mercado te chamar, a gente tem que tomar iniciativa, né? Atitude. Isso aí. Legal.
Com certeza. Eu fazer um parênteses aqui num outro ponto que o Ronan falou, que eu acho que também é muito importante. E aí, até como a gente está falando de lugares diferentes, olha eu, Cássia, roubando seu lugar. Mas, na verdade, eu queria saber, porque eu fico realmente com essa curiosidade, quando ele fala da resolução do MEC, que traz para a faculdade essa obrigatoriedade, o que eu observo aqui na minha região, que é aqui o Sul Fluminense do Estado do Rio. Os profissionais que têm sido contratados pelas faculdades para ministrar essa cadeira não são especialistas, não são mediadores e não conhecem a mediação. São professores de outras áreas e que ali, enfim, que já estão na faculdade e por alguma razão aproveitam. Eu colaboro com diversas universidades aqui, seja participando de semana jurídica, seja realmente pontualmente sobre algum tema. Eu tenho esse canal aberto aqui com os professores, e aí eu percebo, acho que isso é um ponto sensível também em relação à formação. Eu celebrei muito quando vi que isso seria, né, tipo, de fato vai se tornar uma cadeira obrigatória com o peso e responsabilidade de outras cadeiras tão importantes, mas eu vejo que pelas faculdades tem sido, não sei se negligenciado é o melhor termo, mas a escolha pelo profissional que vai ministrar a matéria não tem sido dada a importância que eu acho que a matéria precisa. Então aí eu continuo questionando, eu não sei se a gente vai realmente avançar nesse ponto, porque eu acho que o que talvez, pelo menos na minha realidade aqui, a experiência que os estudantes estão tendo, o contato que eles estão tendo, pode não estar sendo mais adequado. Assim, eu vou deixar o Ronan falar primeiro lá, depois eu vou entrar aqui falando. Não, por favor, André. Não, eu também, eu acho que foi um passo muito importante a questão do MEC, né, colocar como matéria dentro da Faculdade de Direito, né. Eu não sei como é que isso está na OAB, mas também estava sendo discutido até para também fazer parte da prova, né, para, enfim, incentivar mais que as pessoas conheçam, né, porque a gente passa aí pela cultura também das pessoas conhecerem o que é a mediação, né, como que funciona, mas vejo também que ainda está engatinhando, né? Como você falou, vejo muitas vezes professores nas faculdades que não têm tanta a experiência de mediação, mas até acho que em alguns casos, né, está tendo um pouco mais consciência disso, aí acaba chamando, né, às vezes eu também vou, como você, o Ronan também deve fazer, nas faculdades, falar sobre mediação na prática, algo que eu que incentivou bastante, eu tenho orgulho até de ter participado, foi a questão das competições de mediação, né, porque isso aí foi importante para a arbitragem lá atrás, né, a arbitragem já está mais consolidada, mas passou aí por alguns desafios parecidos. Uma das coisas que a gente discutiu muito, que eu fui da International Bar, né, e aí isso era internacional, né, isso não era uma característica do Brasil, vários países, a arbitragem acabava que mais atenção, acho que das características era a questão da competição, porque a competição ela incentivava as pessoas a estudarem, participarem, porque eu podia viajar, podia ganhar prêmio, às vezes um estágio num escritório legal. E aí a gente acabou desenvolvendo a competição de Viena, né, inspirada foi um dos marcos lá na época que eu estava, né, agora já me aposentei, mas foi criar a competição de mediação de Viena, né, porque tinha de arbitragem que era super famosa e já tinha até a de mediação de Paris, mas era a única, né. Então hoje já tem algumas competições, aí acabou aqui no Brasil tendo algumas competições, acho que se inspirou, né, a partir dessa internacional, o pessoal começou a querer ir, porque aí tem patrocínio para as faculdades e tal, acaba incentivo, né? Na época até, assim, aquelas coisas, né? Não dá para agradar todo mundo. Teve gente que era da mediação que achava que não combinava competição com mediação, mas é uma competição saudável, colaborativa, de você querer alcançar ali o estágio, a viagem. Então, foi uma coisa que eu acho que impulsionou bastante os alunos, foram as competições. Hoje em dia tem várias aí do CPR, né, que o Diego lá também ajuda a organizar. Então, essas coisas eu acredito que vão criando a cultura. Mas a gente ainda está um pouquinho atrás da arbitragem porque eu acho que é mais novo, né? Então, mas eu vejo assim, se por um lado ainda não tem
tanto essa matéria nas faculdades, né? Até há pouco tempo teve uma pesquisa que uma amiga minha fez mostrando que ainda a carga horária, né, da matéria ainda era pequena. Eu vejo o jovem meio desanimado com a justiça como ela está sendo feita hoje, né? E aí, por esse desânimo, de uma certa forma, né, história lá da dor, buscando outros caminhos, né? Porque quem vai para a faculdade de Direito, assim, a maioria das pessoas vai com o coração de querer a justiça para a sociedade, né? Com uma série de sonhos, acredito, eu fui. Tomei uns tropeços e achei meu caminho na mediação. E eu acredito muito na mediação como uma das portas, não a única porta, né, o que a gente fala, lógico, tem que ter o judiciário, o litígio, o processo, tem os casos que a gente tem como escapar. Mas aprender mais a ponderar, né, a poder mapear o conflito, lembrar sempre que tem, né, espaço aí tanto para o homeopata como para o cirurgião cardíaco, né? Então, tanto para você pegar lá na prevenção, ou buscar uma solução amigável, quanto tem o espaço, lógico, para o conflito, para o litígio, nunca vai deixar de ter, né? Mas André, são portas diferentes, né? André, Oi. não, pegando o gancho sobre essas portas diferentes, eu acho que uma necessidade do mercado, eu acho que dos profissionais que trabalham com mediação, é ampliar também um pouco a visão. Eu falei no começo, eu encaro a mediação como uma habilidade, como uma profissão. Em determinado momento eu sou mediador e eu tenho essa habilidade de facilitar conversas. Porque, assim, a minha realidade, eu tenho atuado muito como negociador, então sou contratado para negociar, resolver consensualmente o caso de uma empresa, de uma família, de determinada pessoa. A gente tem a abordagem de construção de consenso, que é uma espécie de mediação voltada para questões muito grandes, questões públicas. A gente tem a facilitação de diálogo. Outro dia eu fui chamado numa cidade para facilitar uma assembleia, o prefeito com comunidade. Então, assim, eu acho que vale a gente estar atento, porque a gente fica com essa ideia, esse ideal de mediação, de que vão bater na nossa porta e vai ser uma empresa contra outra, ou uma família. E, na verdade, as pessoas estão buscando uma resolução. E eu acho que o mediador é mais um resolvedor, um facilitador da resolução do conflito. E eu acho que a gente tem que desenvolver essas capacidades, habilidades, principalmente para lidar com meios consensuais de resolução. Mas não necessariamente, sabe, aquela mediação que a gente vai estar numa mesa redonda. Eu tenho atuado muito dessa forma. A Andréia, por exemplo, eu acho que o caso da Andréia, falando sobre online dispute resolution, sabe, é algo fora da caixinha da mediação. O DSD, que é uma coisa que a gente trabalha muito no escritório, que é o desenho de sistema de resolução de disputas. Pode ser que uma empresa nos contrate para desenhar um sistema para tratar uma série de casos repetitivos, ou seja, a gente canaliza uma série de conflitos para poder tratar extrajudicialmente. Então, eu acho que na hora que a gente fala de mediação, vale a pena a gente alargar o olhar e pensar para fora da caixinha da mediação dentro de uma mesa, que a gente pode, enquanto profissional, negociar, facilitar, fazer uma construção de consenso envolvendo inúmeros atores na arena pública. A gente pode fazer um DSD, o ODR hoje a gente tem muito essa questão de análise de dados, de repente prevenir tratamento de situações que poderiam desembocar num conflito, né? Então eu acho que é necessário a gente ter esse olhar e acredito que o que a gente pode avançar ainda, e aí eu concordo com a Thaís, fortalecer realmente a capacitação. A princípio, nas faculdades de Direito, a matéria de mediação, de métodos apropriados, solução de conflitos, ela está lá no final do curso. A recomendação está nos anos iniciais para a formação do estudante já se consolidar com essa pluralidade, né, que eu acho que a Andréia colocou, nessa pluralidade de hipóteses. Quando a gente coloca a matéria lá no final do curso, a pessoa já está forjada no litígio, e eu acho que também, não só a arbitragem, vamos dizer assim, tem um mercado mais consolidado, porque ela está há mais tempo funcionando, enfim, foi institucionalizada há mais tempo,
mas também porque é uma cultura que está mais ligada com a formação do curso de Direito, que é um processo, eu preciso mostrar o melhor argumento do meu caso para eu ganhar a questão, né? Então, a mediação e os meios consensuais, eles estão, vamos dizer assim, num outro lado, e eu acho que o profissional do direito ele tem que ter essa naturalidade de percorrer ambos os caminhos, tanto o consensual quanto o litígio. Às vezes o caso ele é recomendado para o litígio, às vezes a especialidade da arbitragem tem uma situação ali muito difícil, expectativas assim muito dissoantes e uma questão muito técnica e já foi tentada a negociação. A arbitragem realmente é o melhor caminho, né? Então eu acho que o profissional, e aí uma dificuldade que eu vejo é porque o mercado de mediação é muito fácil de entrar. A gente fez um curso de 40 horas, 60 horas, 100 horas, eu sou um mediador. A prática ela não é muito uniforme entre os mediadores. Então a gente tem que entender o que a sociedade e o mercado entende também. Ele teve experiência, às vezes, com uma pessoa ali que não foi tão legal. A gente tem ainda essa questão do serviço voluntário de mediação, que eu acho que não ajuda a muita credibilidade, sabe? Em algumas situações, por maior o mérito que seja do aprendizado, né? Então eu acho que vale, na hora que a gente falar de mediação, ampliar o conceito, ampliar as possibilidades, entender mediação também como uma habilidade. Eu acho que é muito importante a gente voltar para a negociação também, porque ela está na base da mediação, e em si a negociação em si, ela é uma área, um universo que a gente pode explorar de diversas formas, para além do que a gente está acostumado de ser um neutro na mediação. Sim. Foi bacana vocês comentarem um pouquinho sobre essa prática de mercado, porque a gente acaba vendo que a mediação em si, ela já sai de um padrão, né? Que acaba que quando a gente começa a atuar dentro da mediação, a gente tenta puxar para o caminho como se fosse um escritório, como se fosse um serviço fixo mensal, no mesmo estilo, como se fosse uma ação judicial. Então, o que vocês trouxeram foi justamente essas outras roupagens que a mediação pode fazer, que não é uma formação de mediador que vai se tornar um mediador, é você se adaptar ao mercado. Então, você pode ser negociador, você pode ser um facilitador, você pode começar a trazer um serviço específico de treinamento dentro do escritório para atuar dentro desse escopo, de mediação também, de resolução de conflitos, porque tudo vai desde a cultura. Então, esse ponto que a Thaís trouxe é muito legal, porque é algo que eu vejo desde a minha faculdade. Eu comecei a ter essa questão para mediação, foi com uma das minhas professoras de processo civil. Ela fez o mestrado dela, pelo que me lembro, sobre negócios jurídicos processuais. Nisso que ela falou sobre negócios jurídicos processuais, ela comentou mais sobre mediação. E eu fiquei com aquela pontinha, gente, será que existe outra coisa além do judiciário? Porque até então eu não sabia de nada. Entrei dentro da faculdade, já com aquela realidade que é o do bom senso, do senso comum, né, da faculdade, da sociedade. O judiciário é para resolver, o advogado é aquele que entra com a ação, e acompanha, tem o juiz. E eu tava com aquilo na cabeça. Quando eu trouxe essa sementinha, eu comecei a pesquisar e procurar sobre a mediação em si. Quando eu encontrei o CJM, coincidentemente, estava iniciando na mesma época, e depois eu fiz o curso de mediação. Só que quando a gente sai do curso de mediação, a gente fica, e aí? O que a gente faz depois desse curso de mediação? Como que a gente se encaixa? E hoje, conversando principalmente com vocês por lives, e esses 2 anos que eu já estou formada nessa base teórica, eu vejo que é mais uma adaptação. A gente sempre tenta colocar a mediação dentro de uma caixinha do padrão, porque a gente imagina como se fosse igual um serviço advocatício, mas não é. Então a gente tem que trazer toda essa roupagem diferente a depender do mercado, da situação. Então agora eu queria perguntar para vocês, para a gente fechar essa rodada aqui, vocês trouxeram vários temas super legais, bem de uma questão espontânea. Eu achei ótimo que o bate-papo fluiu entre vocês de uma forma sem ser linear, né? Um para complementar tudo o outro, fazer um comentário. O último é o que vocês caracterizam como um diferencial para quem queira iniciar dentro do mercado da mediação. Sei que cada um tem uma expertise diferente, pode ver de visões diferentes como que funciona esse diferencial, mas eu queria ouvir de vocês, dentro dos mercados que vocês conhecem, qual é o diferencial hoje para quem acabou de se formar em mediador
e queiram sim encontrar no mercado. Porque, como vocês bem falaram, são vários tipos de roupagens e vários gaps no mercado. Thaís falou dentro das faculdades. O Ronan comentou várias funções diferentes e a Andréa também. Então, eu queria que vocês falassem como que funciona esse diferencial na prática. Quem vai começar, gente? Acho que o Ronan pode começar, que eu e a Andréia já começamos as outras. Eu acho que não. Eu vou aproveitar uma coisa que a Andréia falou. E eu acho que a partir do momento que o mercado vai se especializando, ele vai amadurecendo, ele vai se especializando. Então, acho que a Thaís é um exemplo. Meu nicho é o foco mediação trabalhista. Eu acho que o destaque é esse. Eu sou um mediador e, assim, na verdade, eu sou um especialista em direito de família. E eu acho que, naturalmente, isso vai me levar a atuar como mediador nesse nicho. Porque a formação do mediador é muito ampla. Então, ele é habilitado a trabalhar em mediação empresarial, familiar, trabalhista, um nicho específico dentro de empresarial. Eu acho que um diferencial, a partir do momento que o mercado vai se amadurecendo, eu acho que é justamente essa questão da especialização. Você está conectado na área que você tem afeição com os advogados, com a matéria, com a legislação, né? Muito dificilmente, eu desconhecendo, por exemplo, a indústria automobilística, vou ser chamado por um advogado para tratar uma mediação com questões técnicas relacionadas a esse nicho. Pelo contrário, se eu for um especialista, atuante, estudo, conheço, estou conectado com as pessoas que lidam com aquela temática, eu acho que isso pode ser um diferencial, sabe? Tem vários mediadores, o Ronan é especialista na matéria, vamos chamar ele por conta disso. Então, eu acho que minha contribuição seria essa, a especialização ajuda no destaque do mediador. Eu acho que é por aí. A especialização, ela vai te ajudar a desenvolver cada vez melhor o seu trabalho. E aí, aliado com outro ponto que a gente também já falou, que a Andréia trouxe, em relação à capacitação. Hoje em dia existem muitos cursos e formações específicos também para cada área dentro do mercado. Você vai encontrar curso e capacitação de mediação familiar, de mediação trabalhista e dos diversos tipos de mediação, a depender do que você se identificar mais ou que você entenda que o mercado ali onde você está tem uma necessidade para aquilo. E aí, então, acho que a especialização aliado à capacitação, ao compromisso de estar se atualizando, e além de ser sempre um momento de aprendizado mesmo, essa troca de experiência também te abre essas portas do networking, e aí você vai conhecendo outras pessoas e vendo, aprendendo com a prática do outro. Às vezes alguém vai contar uma história que, num caso determinado, agiu ou conduziu dessa forma, e aí você não tinha pensado ainda, e fica ali também como um próximo caminho para você seguir. Seria isso. Bem, enfim, acredito muito nesses dois diferenciais, né, que a Ronan e a Thaís trouxeram. Eu aqui acabei crescendo justamente dentro da especialização do societário, depois outra área que surgiu bem forte, como eu trabalhei em empresa construtora de aeronave, acabei indo para construção civil também, construção naval, tudo que envolve construção, entrega, também acaba que são contratos que eles têm afinidade, né, e acabei indo para essa área também, porque eu já tinha um espaço aí. E também acho que entender se isso é o seu propósito, né, experimentar e ver se é isso mesmo que você quer, se você gosta, né? A gente tem espaço aí para ir experimentando, ser um curioso. Sempre a capacitação não se esgota ali no curso de mediação, né? Enfim, estou sempre estudando, que eu falei aqui, diversas áreas, fui para a área de mediação, a gente tem que entender um pouquinho de marketing, tem que navegar um pouco em várias disciplinas. Mas, assim, a partir do momento que você encontra como um propósito seu, eu acredito que você vai mais firme lá em seguir no seu planejamento, porque também sempre vai ter gente aí que vai dizer que não vai dar certo. A história lá do sapato que o Ronan trouxe, achei um barato, vou usar mais essa historinha, Ronan, eu não lembrava dela, é muito bacana, porque é isso. Vai ter gente que vai enxergar de um jeito e vai querer te convencer que é aquele, né? Como a mediação, a gente
aprende a enxergar várias perspectivas, mas a partir do momento que você acredita, vai reto e não olha para o lado. Isso é um diferencial, porque tem gente para te tirar do rumo, né? E a gente às vezes tem a tendência de ir para o que é mais fácil. É um caminho, como eu falei, que não é tão fácil, mas que é um oceano azul. Tem muito espaço aí. Não, foi ótimo ouvir isso de vocês, porque a gente vai aplicando algumas coisas e vai vendo no caminho se está dando certo. Então, quanto meus colegas também, né? Que a gente começa a ter esse feeling para mediação e começar a pensar, e aí, como que a gente começa a empreender nessa área? Como mediador, como que funciona? Quem são os clientes? Como que eles chegam? É o cliente final, não é o cliente final? Então, no tempo que a gente começa a conversar com vocês que já estão um tempo maior no mercado, já estão aplicando mais na prática, a gente vai consolidando alguns testes, né? O famoso MVP. Alguns testes para ver o que vai fazer, será treinamento, será que é uma questão específica dentro das faculdades, como funciona. E aí eu queria ouvir para vocês, para a gente fechar a live, eu já queria agradecer a vocês pela disponibilidade para essa excelente live aqui. Aí eu estou começando aqui, ó, Miranda falando aqui que a live é muito boa e que já fez capacitação de mediação e negociação com o Thaís. Então aí a gente viu que os frutos vão começando por aqui também, né? Comentam aqui na live. E eu queria que vocês dessem uma dica que vocês vejam que pode ser um caminho legal para o mercado, um tipo de lição que vocês acreditam que a pessoa precisa utilizar para conseguir entrar no mercado da mediação. Porque a gente sabe que é essa dualidade. Ao mesmo tempo que a mediação está se consolidando, em alguns espaços não tem ainda um entendimento do que é mediação, como funciona a mediação. Então, eu queria que vocês comentassem algo nesse sentido, alguma lição, alguma dica final para quem precisa começar ou dar um fôlego para começar na carreira de mediação. Então, quem quer começar essa rodada agora, gente? Posso começar? Vou agradecer aí o recadinho da Miranda, mandar um beijo para ela. Aluna lá da Rural, a Andrea falou das competições. Eu colaborei aqui com a Rural do Rio por 3 anos, ajudando ali como coach a equipe para a competição de negociação, como o Ronan falou, das vertentes que a gente atua. Eu acho que, assim, para quem está começando, é coragem, entender que o caminho não vai ser fácil, simples, ele não está pronto, a gente está construindo. A gente que veio um pouquinho antes, e o meu é um pouco antes, bem pouco, perto da experiência e da capacidade aí, do tempo de trabalho da Andrea, do Ronan. A gente vem tentando abrir esses caminhos, mas acho que precisa de coragem, entender que não está pronto, cada um vai estar ainda dando a sua contribuição para construir e conquistar esse espaço. E é isso. Não vou me estender, não. Andréia, você? Pode você. Meu cachorrinho aqui tá... Esperar ele acalmar aqui, para de latir. Tá. Eu vou dar a dica que serviu para mim. Quando eu comecei a tomar conhecimento da mediação, o que eu fiz foi ler muito, estudar muito, entender o mecanismo, o funcionamento. Eu acho que isso me deu muita segurança para depois eu navegar, sabe? Buscar, realizar. Então, eu acho que independente de curso de formação também, busque, estude, sabe? O universo da negociação é imenso, da mediação muito grande, tem muita coisa escrita, muita pesquisa, em português, em inglês, em espanhol, em outras línguas, em francês. Eu acho que, puxa, é uma dica que nunca é demais, sabe? Assim, gaste esse tempo, assim, se é uma coisa, e aí pegando o gancho da André, que eu achei muito legal também, se está no seu propósito, se você acredita que se você tem essa vocação de trabalhar facilitando conversas difíceis, resolvendo conflitos de uma maneira consensual, busque, sabe? Isso empodera a gente ganha uma confiança, e isso não vai fazer mal nenhum para quem estiver começando. E, inclusive, para quem ainda está, né? Eu acho que isso não para. Então, fica essa a minha dica aí. Então, agradecer, né, Cássio, o convite. Estou feliz aqui de estar com a Thaís, rever o Ronan, que eu não ouvi há algum tempo.
a Thaís também, que eu adoro. É sempre muito bom estar aqui com vocês, escutando, aprendendo, né? A gente aprende todos os dias. Então, assim, eles já trouxeram coisas bem importantes aí. Eu acho que o complemento, comece também gerindo bem os seus conflitos, os que estão em volta de você. Quanto mais bem a gente aprende a usar a comunicação não violenta, melhorou muito a minha vida. Então, o primeiro passo, se você tem um conflito no seu prédio, na sua família, se você mesmo, né, se percebe podendo melhorar, que a gente está sempre podendo, né, vai treinando aí, usar dentro do seu núcleo para depois ampliar para esses espaços maiores. E sempre é isso, além de livros, como o Ronan falou, dá pra gente, tem bastante material hoje em dia para a gente ler, procurar. Tem muitas lives como essas, material aí no YouTube para a gente ver, né, TED Talk, se aprofundar muito no que é a base da mediação, inclusive, né, que é a comunicação, se comunicar bem, saber como usar essas ferramentas, né? Como ele falou, tem as ferramentas de negociação, conciliação, mediação, são muitas portas na hora de se comunicar também, né? Esse é um desafio que eu tenho para mim também. Tem um momento de você ser mais assertivo, ser mais acolhedor, né? Então, saber transitar também nessas formas de comunicação, a gente mesmo que empreende, né? Eu tenho falado bastante disso, sobre aprender também a ser mais persuasivo na sua venda de mediação. Então, entender também bem o que são os benefícios, não só aprender a mediar, mas a vender, a espalhar aí esse mecanismo tão bacana, né? Então, são técnicas aí diferentes, então, e treinando a usar todas essas ferramentas. Pode ser bem divertido, gente, no fim das contas. É desafiador e é divertido ao mesmo tempo. Aproveita. Sim, com certeza. Diz lá o Keith Richards, né, o pai lá da Serena Williams e da Venus Williams, né? Eu vi o filme deles, eu super recomendo. E ele fala, tem desafio, mas aproveite aí, não deixe de aproveitar e curtir esse caminho. Não, muito bacana. Bruna, você que comentou aqui sobre temas de lives na mediação, Andréia vive fazendo, tá? Só deixar aqui uma dica lá no Instagram dela. Aqui no meu já teve da mediação na região Nordeste, tá gravada no feed, e provavelmente vai ter mediação Sudeste também ainda. Então fique atenta aqui no meu Instagram, também tem Instagram do CJM. Então, o que não falta é live com o tema da mediação. Então, fiquem atentas aí aos nossos perfis, que você com certeza vai conseguir encontrar mais conteúdo. Queria agradecer, então, para finalizar, a Thaís, a André e o Ronan pela disponibilidade de vocês, por trazer aqui uma gama de possibilidades da carreira da mediação e falar um pouquinho do espaço de vocês, da visão de mundo de vocês, que eu acredito muito nessa questão da diversidade de visão de mundo, né? Essa questão de conseguir entender cada espaço como funciona, porque pode ser que o espaço que Thaís começou, por exemplo, seja semelhante a outras regiões do interior. O que o Ronan e a André trouxe talvez seja semelhante na capital e no interior tem que se adaptar. Então, isso é sempre importante ouvir e entender como funciona o mercado com as pessoas que já estão atuando. Então, queria agradecer a vocês pela disponibilidade. Espero vê-los novamente em outras oportunidades por aqui, ou pelo CJM, pelos congressos por aí, que a gente acaba se esbarrando de alguma forma. E é isso, gente. Bom dia, que eu vou começar a segunda rodada. Um abraço para vocês. Obrigada pelo convite. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Trazer agora duas super profissionais de câmaras de mediação para vocês ouvirem um pouquinho do mercado também de câmaras, né? Primeiramente, vou apresentar aqui a Paula Marquestade, ela que é advogada empresarial, mediadora sênior judicial do TJRJ e das câmaras privadas, coordenadora acadêmica da SEMAI e diretora executiva da CAEB, também a Bianca Bittencourt. A Bianca Bittencourt é advogada colaborativa habilitada pelo IBTC, mediadora pelo CNJ e também extrajudicial certificada pelo IMAB, e parte, né, na mediar, arbitragem e solução de conflitos que é credenciada no TJSP. Vou convidá-las para entrarem aqui na live para a gente continuar esse bate-papo sobre mediação. Bom dia, gente!
Bom Bom dia, dia. Cássia. Tudo bom? Tudo. Queria Tem- primeiramente agradecer vocês duas aqui. Eu consigo ouvir e ver o áudio de vocês. Então tá tranquilo aqui a questão do áudio do vídeo. Queria agradecer a disponibilidade por vocês virem aqui fazer esse bate-papo. E eu já estou amando. A primeira rodada já foi maravilhosa. Muitas ideias, muitas informações de prática de mercado que pode ajudar muita gente. E eu queria que vocês trouxessem também a visão de vocês, né? Da onde que veio a parte da mediação para vocês duas? Foi da faculdade, foi depois durante o mercado? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como que vocês iniciaram na mediação. Fiquem à vontade, doutora, se quiser começar. Bom dia a todos, a todas. Obrigada, primeiramente, a Cássia, né, pelo convite aí, né, de preparar com tanto cuidado essa live aí para o mercado de métodos autocompositivos, na verdade, uma jovem advogada e mediadora que vem aí despontando e trazendo tanto conteúdo, tanta inovação, e fazendo aí a vez de uma geração que vai dar continuidade aí ao trabalho dessa turma jurássica, né? Então, a gente só tem a agradecer, porque a gente, né, percebe que o trabalho que foi trilhado aí há tanto tempo, por tantos outros mediadores, vai ter continuidade. Agradecer a companhia, né, da Carla, aí, que veio para agregar, e eu acompanhei o primeiro bloco, que foi muito bacana, com colegas aí de mercado. E, enfim, é até difícil, né, dar continuidade depois da turma, né, do Ronan, da Andréia, da Thaís, que a gente convive tanto. Então, assim, a minha experiência, gente, é uma experiência um pouco longa, um pouco assim, fora da caixa total. Muitos já conhecem um pouquinho da minha trajetória, mas eu comecei nos métodos autocompositivos no tempo da faculdade. Eu fui da Cândido Mendes, de Ipanema, e o meu primeiro contato foi com a conciliação, quando se inaugurou o primeiro juizado especial no Rio de Janeiro. E o núcleo de práticas da Cândido fez uma parceria e nós tínhamos, então, a prática no juizado. Então, era o tempo da caneta, bique do papel. Então, a gente tinha ali a prática dentro do juizado e eu, por alguma habilidade, como bem disse o Ronan, eu já era aquela que fazia muitos acordos antes mesmo de começar os processos, muito jovem. Então, o juiz da vara um dia virou e disse assim: vem cá, ô mocinha, você não quer ser uma conciliadora? Isso eu tinha 24 para 25 anos. E eu disse assim, acho que eu estou gostando desse negócio. Mas eu tinha tido aula com nada mais, nada menos do que hoje a nossa querida reitora da Cândido, a Andréia Cândido Mendes. E ela foi minha professora de filosofia do direito. E ela tinha chegado de Paris, à época, e falava da tal da mediação francesa, né? E eu fiquei com aquilo ali na cabeça. Hoje, gente, eu tenho 47 para 48 anos, então isso faz muito tempo, né? E foi assim que começou, né, o bichinho dos métodos autocompositivos a comer pedacinhos do meu coração. E aí depois eu passei pela arbitragem, e até que eu cheguei nos meus 35 anos à mediação que eu já vinha conhecendo ao longo do meu percurso, mas foi uma mudança. Eu sou advogada empresarial, imaginem, da área trabalhista, né, e defendia empregador. Então, o contencioso raiz, né, assim, de escritório grande, enfim, estudei muito para isso. Mas um dia eu disse para mim mesma que eu não queria mais, porque eu fui mãe, me dediquei a ser mãe e olhei para o mundo com outros olhos. Então foi aí que a mediação entra na minha vida, né? Sou empresária, sou microempresária, então a parte de gestão empresarial também me fez ter um olhar diferenciado para o contencioso. E aí, a partir dos meus 35 anos até aqui, eu venho me dedicando aos métodos autocompositivos, como bem disse, né, o Ronan, nós somos facilitadores
de diálogo, nós somos gestores de conflito. Então, a gente, na verdade, é tido como mediador, mas nós fazemos mais do que mediação. Né? Mediação é um dos procedimentos do qual nós nos aproveitamos enquanto profissionais, né? A gente tem a habilidade de gerir conflitos, de facilitar diálogos, mas nós, na verdade, desenvolvemos isso tecnicamente, como bem disse a Thaís, através da capacitação, do estudo, né, da amplificação de conhecimento, para então nos tornarmos esse profissional de mercado. Foi assim. Pois é, E então, aí, bom Carla? dia. Obrigada, Cássia. Eu quero agradecer, né, pelo fato de estar aqui hoje, representando a mediação nas câmaras privadas, embora o meu caminho tenha sido um caminho que se iniciou no ramo do direito público, né, a mediação veio para mim em 2018, enquanto eu estava no serviço público. Eu estava procuradora do município na oportunidade, e interessante, hoje represento o Sudeste, mas a minha história começa no Nordeste, na Bahia. Eu sou carioca de nascença, mas já moro em Salvador há 20 anos, mas trabalho hoje no eixo Sudeste. Então, interessante que eu fui e voltei, né? E, enfim, o coração ele se alarga eu me sinto abraçada por essas duas regiões maravilhosas. Então, em 2018, a mediação veio como interessante, que foi a Andrea que falou no painel anterior, incrível, inclusive foi maravilhoso o painel. A Andrea fala do universo conspirando, e foi bem assim que aconteceu comigo, do universo que conspirou, e a mediação veio na época como a meta do Tribunal de Justiça da Bahia para a implementação de um Sejusc na cidade onde eu trabalhava, no município onde eu trabalhava. E aí eu vi nascer um Sejusc, eu supervisionei um Sejusc, e tive a minha primeira capacitação pelo CNJ, e hoje continuo na lista de mediadores cadastrados, né, pelo CNJ. Tenho a formação do judicial, o caminho seguiu, eu resolvi ir para a seara privada, até que, em 2020, veio a mediar arbitragem, uma câmara privada de resolução de conflitos, quando eu já estava nessa intenção, você vê, mais uma vez o universo conspirando, na intenção de ir agora me lançar num outro momento, e aí a mediar arbitragem me abraçou, hoje eu sou partner da Câmara, e tive a formação, então, pelo IMAB, do extrajudicial. E aí a gente tem uma girada de chave, né, no extrajudicial, com grandes mestres como Adolfo Braga Neto, que dão para a gente esse viés cada vez mais humanizado de uma mediação que pensa na relação, que pensa nas pessoas, que sai do foco do conflito. Então, foi maravilhoso poder experimentar desses dois mundos, Cássia. Foi muito interessante mesmo, e a gente traz hoje algumas especificidades para contribuir aí nessa seara da parte, digamos assim, da mediação institucional, né? Mas com esse toque aí desse histórico que eu acho que muitas pessoas vão se identificar. Então é isso, prazer estar aqui com vocês, tá bom? Vamos aí ter um excelente bate-papo, com certeza. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada, Bianca. E eu queria aqui trazer um pouquinho para essa segunda pergunta da rodada, depois que vocês trouxeram a história de vocês na mediação. Eu queria que vocês comentassem como que vocês hoje trabalham na mediação. Porque eu sei que as duas trabalham dentro da Câmara, mas como que funciona? São as mediações, são os treinamentos, vocês atuam individualmente? Porque como o Ronan trouxe aqui na primeira rodada, ele comentou bem, Andréia, sobre as diferentes facetas do mediador. É a profissão de mediador, mas você tem uma gama de serviços, uma gama de modalidades para você se encaixar. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que funciona as câmaras que vocês trabalham, né? A expertise de mercado, porque eu sei que algumas câmaras têm uma expertise direcionada, e também como que vocês atuam dentro dessas câmaras, quais são os cargos, por exemplo. Porque às vezes fica muito distante das pessoas, né? Entender como que funciona uma câmara e qual é o tipo de atividade que tem dentro de uma câmara. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho dessa realidade para as pessoas conseguirem entender. Quem começa agora, Bianca ou Paula? Opa! Eu vou continuar seguindo a palavra para Paula, fica à vontade. Eu chamei a Bianca de Bárbara, desculpem.
Olha, foi problema. a pessoa tem o seguinte, a gente tem uma coisa chamada tempo, né? E tem pessoas que funcionam melhor de dia e pessoas que são notívagas. Eu sou conhecida por ser morcega, sabe? Então, assim, de manhã eu vou pegando no tranco. Então, vocês me desculpem. Mas vamos lá. Então, a gente, no primeiro bloco, a gente estava falando sobre os mediadores mais ad hoc, né? Então, a gente estava falando da performance do mediador solo, sem o brand das câmaras, né? Você até, Bianca, falou aí do Adolfo, querido amigo, né? Foi um professor, depois se tornou um grande amigo, é uma grande figura, né? Assim, a gente chama da geração anterior, a minha que vem com a Tânia, ele, tantos outros, e aí depois vem a nossa geração, que são as quarentonas, e agora vem a turma aí, né, da Cássia, da Grace, as meninas que vêm aí performando maravilhosamente. A nível institucional, eu hoje sou diretora executiva da CAEB, que é a Câmara AEB de Mediação de Conflitos em Comércio Exterior. Até o Ronan falou da questão da especificidade / especialidade do mediador, que é uma tendência. Eu tinha lá um diálogo com a Tânia, que foi a minha professora, minha mentora, minha tutora, né, a nível de formação, sou muito grata, sou mediária, então isso daí não tem preço, né? É tipo Mastercard. Então, nesse sentido, a gente entende que você ter uma Câmara onde você tem regulamento, onde você tem uma formatação que proteja, de certa forma, o procedimento, isso traz um diferencial para o mercado. Então, como é que nascem as câmaras, né? Lá atrás? Foi por conta da necessidade, né, de uma credibilidade junto ao mercado, e isso vem ao encontro de uma fala que vocês tiveram no primeiro bloco, do porquê que a arbitragem se consolidou e a mediação ainda não se consolidou no patamar da arbitragem. Porque a arbitragem muito rapidamente entendeu, a nível de negócio, que constituir uma câmara fazia desse negócio, né, um business, com reputação, com consolidação para um mercado que exigia isso dele. A mediação, ela começa de uma forma muito só, né, por conta dos profissionais que foram trazendo para o nosso mercado, porque se a gente pensar a nível mundial, a mediação ela já existe há muito tempo, né? Em todos os continentes, com câmaras conhecidíssimas e renomadas, como James, NIAC e outras, né? Você tem na Ásia, a GESAC, você tem CC, enfim, né? Em Londres, tantas outras. Mas aqui, quando ela chega, né, a Tânia, o Adolfo, entre outros, vão tentando trazer, e o pessoal achava que era meditação, gente. Eu, há 2 anos atrás, falava que eu fazia mediação, as pessoas achavam que era meditação. Entendeu? O próprio CNJ, o próprio Tribunal de Justiça, eu estou há 8 anos, eu sou mediadora sênior de primeira e segunda instância, eu faço administração pública, eu faço mediações com múltiplas partes no Tribunal de Justiça aqui na capital. Você tem dificuldade, as pessoas não entendem, porque é uma questão cultural, né, que foi trazida. Gente, quando foi forjado na faculdade, eu tive sorte de ter uma Andréia para falar para mim, mas nem todo mundo teve. Então, você ter uma entidade, né, eu agora vou passar, né, de coordenadora, eu vou passar a ser diretora executiva da SEMAI, que é outra entidade voltada para o segmento imobiliário. Vai sair essa semana a notícia, estou dando aqui em primeira mão para vocês, né? Por quê? Quero saber, quero lá visitar vocês. Exatamente. Por quê? Porque a SEMAI, ela tem um viés, e a gente está aqui, né, exatamente no segmento imobiliário, ela precisa ter essa conversação. Então, ontem eu estava sentada numa mesa falando sobre um case de construção em que envolvia muito dinheiro, né, muitos interesses e necessidades das partes, e que se eu não tenho, né, a nível de negociação, e era uma negociação, não era uma mediação, conhecimento
técnico para poder ir desenvolvendo as perguntas necessárias, e é por isso que a gente fala da especificidade do conhecimento. Não é porque eu vou julgar como um juiz ou um árbitro, ou eu vou trazer parecer técnico como um advogado. É porque, para trazer a minha habilidade de negociador ou facilitador, eu preciso saber o que trazer naquele momento, né? Sejam as perguntas, porque se a gente lembrar que a gente tem a caixinha de ferramentas, né, que eu sempre falo nas minhas aulas, a caixinha, a malinha do gato Félix, eu tenho que saber como trazer. E para saber como trazer, eu tenho que ter conhecimento. E como é que eu tenho conhecimento? É forjando esse conhecimento, né? Então, é o meu background, é tudo que eu estudo. E aí, por que então, Paula, você vai me dizer assim que eu tenho que estar numa Câmara? Porque, gente, você se formou, se capacitou, tem background, mas e aí? Cadê o network, minha gente? Cadê a rede? Como é que eu vou para o mercado sozinho? Quem é a Paula na fila do pão? Então, assim, quando eu comecei lá atrás, eu comecei montando uma Câmara que era a KMC, ou a BRJ, né? A primeira Câmara feita para advogados a nível Brasil, hoje é referência. Tá lá, junto com a Juliana Lois, entre outros, eu me aposentei, tô lá só como mediadora, mera simplesmente, mas tá lá. E foi assim que a gente, então, começa a carreira. Então, se você não tem nome de mercado, você adentrar uma Câmara, mostrar que você tem competência, que o mercado pode confiar na sua expertise, né, porque você está dentro de uma instituição séria, que faz tudo direitinho, né, Bianca? Que a gente cumpre lá os pré-requisitos, né, do CNJ, do CONIMA, que a gente não sai da trilha, né? Tá valendo. E mais, você não fica à mercê de situações constrangedoras de mercado, porque existe, e a gente sabe disso. Então, a instituição, ela te dá esse respaldo. E aí você diz assim, como é que são, né, as posições, né? Eu, por exemplo, vou falar de mim, depois a Bianca fala dela, né? Eu sou uma diretora executiva, e o que é ser um diretor executivo de uma Câmara? Você pode ter coordenador, você pode ter secretariado, você pode ter várias funções dentro. Mas um diretor executivo, ele desenvolve projetos, ele elege mediadores para compor a sua Câmara, ele prospecta clientes, ele atende o caso, né, ele verifica se aquele caso é pertinente ou não, porque, de repente, ele não é pertinente para mediação, ele é pertinente para arbitragem, para o judiciário. A gente tem que ter bom senso, né? A gente não pode sair vendendo mediação como se fosse a panaceia do mundo que vai resolver tudo para qualquer coisa. Até porque a gente tem sistema multiportas, né? Aquilo que resolvia tudo era o judiciário, que está colapsado, né? Não mais. A gente tem que entender para o que serve, né? Como diz lá o Adolfo e a Tânia, qual é o terninho do conflito adequado? Se vai ser vestido, se vai ser terno rosa, azul, branco, né? Então a gente tem que ter esse bom senso. E isso são técnicas, né? É um conhecimento que a gente tem que ter. Então eu, enquanto diretora, tenho um bocado de trabalho, tenho que gerar conteúdo, tenho que estar em palestras, eu tenho que fomentar, né, os institutos autocompositivos. Entre eles, tem um neném aqui, que é o meu nenenzinho que está ali, daqui a pouco eu fecho, vou lá e dou um help nele. E a gente ainda tem que ter isso, né? Bom humor para poder falar de manhã cedo. Então, ser diretor executivo é isso, é performar a nível de negócios, é gestão de uma Câmara. 360 graus, minha gente. Agora eu vou deixar a Bianca falar. Paula, excelente. Fazendo só um apanhado também da questão da formação na faculdade, eu tenho 19 anos de formada e a cultura do litígio que eu não tive na época, saí da faculdade em 2004, então não tinha notícia da mediação. Então a gente foi, a minha geração, especificamente, daquela turma da UFSAL, Universidade Católica do Salvador, na oportunidade, era dessa, como a Paula bem disse, era uma performance, era uma persona, melhor dizendo, que a gente tinha que entender. E assim, o cliente vai achar que nós seremos melhores advogados se a gente brigar por ele, se a gente lutar por ele, se a gente não deixar por menos. Então, acho que vale a pena essa nota, porque é uma girada de chave, Cássia. Foi realmente uma girada de chave em 2018,
da perspectiva dos métodos adequados. E aí, falando agora da realidade da Câmara, a Câmara é esse grande office, é esse grande espaço mesmo, esse business, onde a gente recepciona os métodos adequados de solução de conflitos. Então, tem a mediação, tem a negociação, tem a conciliação, tem a arbitragem, né? E o meu papel específico, eu comecei como mediadora em 2018, né? Entrei na seleção, e aí comecei como mediadora. Eu acho legal também compartilhar, porque as pessoas se identificam e veem que é um caminho para elas também. Comecei como mediadora, fiz a seleção, dali fui empenhando, como a Andrea falou no painel anterior, o estudo é contínuo e a gente faz por prazer, realmente a gente faz por prazer, até que hoje eu estou na coordenação de procedimentos e também fomentando toda essa questão de networking, de eventos também, gerando conteúdo também, porque o caminho do digital é uma comunicação que se dá para a gente poder ter um posicionamento no mercado realmente. E como a Paula bem marcou aqui, é um espaço, uma rede de apoio maravilhosa, tanto para quem está começando agora, né, como mediador que está entrando agora, como também para a gente se fortalecer nessa, eu chamo de comunidade, né, do consenso, né, dos métodos adequados. Eu me sinto assim, realmente. Da maneira como me foi apresentado em 2018 e como eu cheguei até aqui, eu fui recebendo do universo sinais, pontos luminosos, que aquele era o meu caminho. E aí essa transição que fez, né, de uma posição de um litígio, de uma posição do contencioso para uma posição consensual, essa transição ela se deu paulatina, realmente, porque também, como foi dito no painel anterior, e a gente reforça aqui, não é de uma hora para outra, e também não é toda situação que abarca, né, uma mediação, por exemplo, então também é preciso ter uma sensibilidade do profissional, da equipe, e, obviamente, sempre dialogando com o cliente para poder ver o que seria mais interessante para ele. Então, tem a ver com necessidades, tem a ver com a particularidade, especificidade da questão. Então, a Câmara, na minha experiência, ela é esse lugar, inclusive, de práticas colaborativas também, que é muito interessante, né? Então, os advogados, eles são um braço fundamental para o nosso trabalho, é indispensável, eu diria, realmente, eles são indispensáveis, mesmo aquele advogado que não quer enveredar, digamos assim, para ter a capacitação em mediação, por exemplo, mas a notícia, o saber, a informação que a mediação existe, e fazer aquele diagnóstico, e poder indicar para aquele cliente aquela possibilidade, e ter uma câmara da sua confiança, da sua credibilidade, então acho que esse é o caminho perfeito, e é assim que a gente vem trilhando, né, Paula? Paula aí com um background maravilhoso, é assim que a gente vem trilhando o nosso caminho. Então, acho que o meu papel, a minha missão, a minha mensagem hoje também é dizer para esses jovens mediadores que podem estar nos assistindo aqui, que é muito possível. Agora, realmente não é de uma hora para outra, é um mercado que eu me sinto entusiasta e só encontro entusiastas no meu caminho, gente apaixonada pela proposta, pelo consenso, pela pacificação social, mas é uma preparação, gente. Agora é muito, muito possível e é constante. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui, né, pela Cássia dar essa oportunidade. Também estamos aqui conosco com a Gisele, a nossa presidente da Media Arbitragem, o perfil da Media Arbitragem está aqui falando, e ela me pediu para lembrar dessa possibilidade dos mediadores ad hoc, né, que são justamente esses mediadores que caminham na sua carreira solo, digamos assim, né, e que eles podem ser recepcionados, na Media Arbitragem eles podem ser recepcionados para a administração dos seus procedimentos, porque nós temos esse viés de administração de procedimentos, tá? Então, é nesse sentido que é um mundo de possibilidades, realmente, né? É um mundo de possibilidades que se abre e a gente está aqui para somar com vocês, com certeza. Essa parte, eu queria só trazer um complemento, porque às vezes a pessoa diz assim, mas, Paula e Bianca, eu só posso mediar se for numa câmara? Gente, não. Vamos lá. Inclusive, essa semana eu até lancei aí o brand, né, Paula Marques Sadi, Úrsula Freitas, que é uma parceria já de longa data, só para as pessoas entenderem. Não, você pode
também mediar ad hoc. Você pode criar, né, como a própria Cássia tem o brand dela, né, nesse sentido. Por quê? Desde que você ganhe experiência e know-how, porque você vai ter que se preocupar com detalhes, né, do seu escritório, né, de métodos autocompositivos. Eu, por exemplo, sou uma advogada hoje colaborativa, além de mediadora, porque eu me capacitei, né, no primeiro curso do IBPC, que é o Instituto de Práticas Colaborativas do Brasil. Então, eu hoje faço muita mediação e muita advocacia colaborativa em empresas familiares, que é uma expertise que eu tenho junto com a Úrsula, e faço família e faço sucessão. Então, assim, pode, mas para isso a gente recomenda que você ganhe, né, um pouco de know-how, como, por exemplo, a Cássia já tem esse know-how, então ela já consegue performar com os cuidados necessários, para você não ficar em situações realmente, que a gente chama, né, de sinuca de bico, né, porque assim, depois para você sair delas, e todos nós que começamos vivenciamos isso. Então, como a gente já trilhou esse caminho, a gente pode vir aqui dizer para você: tenha cuidado, tenha cautela, né? Exatamente, porque é um mercado assim, novo, recente, né? Ele tem desafios, não são impossíveis, mas você tem que ter um olhar cuidadoso para ele. Até porque a clientela, gente, quando a gente fala de métodos autocompositivos, quando a gente fala de mediação, de negociação integrativa, conciliação, arbitragem, GSD, entre outros, a gente está falando de produto na prateleira. Eu sempre falei isso e continuo falando. Né? Advogado bom é aquele que resolve problemas, profissional de métodos autocompositivos é aquele que resolve problemas. Mas de que forma? Ofertando um produto de qualidade, de excelência, com segurança para o seu cliente. E as câmaras têm esse viés também. Então, se você vai fazer ad hoc, você tem que ter esse cuidado. Eu acho que essa é a mensagem, né, Bento? Que a gente tem que passar para a turma que está assistindo a gente. Né? Porque senão começa a achar que mediação é uma prática informal, sem regra, né? E sem postura profissional. E não é. Ela tem postura profissional, ela tem regra, ela tem legislação, né? Ela tem rigor. Né? Então ela precisa ter esse olhar, né, de business, de produto, como qualquer prestação de serviço que se preze. Sim. Foi ótimo ouvir vocês comentarem sobre isso, porque assim como vocês, também é uma questão de transição, né? Ninguém, assim, eu pelo menos é o que eu vejo hoje no mercado, é muito difícil alguém começar 100% na mediação. A pessoa começa com um pezinho ali na advocacia, no contencioso, se frustra, porque eu, por exemplo, me frustrei, porque eu via, caramba, não tá resolvendo, tô trecando o gelo, não tá adiantando. Foi aí que eu comecei a mergulhar na parte de contratos e negociação e mediação, porque foi o caminho que eu vi que vai resolver realmente a situação. Então, assim, e a transição de uma hora para outra, como vocês bem trouxeram, porque tem pessoas que acham que assim eu estava, acordei de um dia para o outro, vou, caramba, amanhã sou mediadora e etc. Gente, não é assim. Depois que você faz o curso de mediador, por exemplo, até você entender o mercado, onde você encaixa, a modalidade que faz sentido, pesquisar os produtos, como a Paula falou, é um processo, é uma etapa atrás da outra, porque primeiro você vai entender as ferramentas, tá? Abrir um mundo. Mas aí depois você começar a fechar as arestas desse mundo e encontrar o seu caminho. Então, é uma etapa, uma atrás da outra, é aquela questão do degrau, de a gente perceber, de a gente caminhar e entender. E, assim, de uma forma geral, eu sempre recomendo, para quem está iniciando e não tenha tanta expertise, ser apadrinhado por alguma câmara. Porque quando você é apadrinhado ou amadrinhado por alguma câmara, você consegue entender como que funciona na prática o procedimento. Você consegue ter essa visão de mercado de networking, por exemplo, que a Bianca comentou. Foi isso que, por exemplo, lá atrás, quando eu entrei em 2018, 2019, que eu era zerinho da mediação e não entendia nada disso, comecei a engatinhar e perceber como funcionava a profissão, como funcionava os métodos, como que eu conseguiria trazer isso para a minha expertise que eu já tinha de contencioso
estratégico imobiliário, eu comecei a pensar como que eu ia trazer, como que isso ia me fortalecer na prática, e foi aí que eu comecei a fazer a transição. Eu até trouxe alguns posts durante a semana passada e essa semana falando dessa transição, que não foi, caramba, descobri mediação, vou começar. Eu conheci a mediação em 2018, me formei mediadora em 2020. Agora que eu estou iniciando com o meu escritório próprio para atuar em resolução de conflitos. Então, assim, nesse espaço aqui foram os 4 anos. Então, para vocês terem essa visão que é uma caminhada, é degrau, é aos poucos. Eu sei que a rede social traz uma visão de imediatismo, principalmente de, caramba, descobrir uma profissão, vou começar amanhã. Gente, não é assim que acontece. Você descobre uma profissão, primeiro você aprende sobre a profissão, descobre as habilidades, vê como vai se desenvolver dentro do mercado, dentro da questão da carreira, e isso tudo com as ferramentas que a gente tem. Paula e Bianca, por exemplo, a Andrea, a Thaís e o Ronan são ótimas pessoas para vocês conversarem sobre a questão de carreira, sobre essa questão de como se inicia, como você consegue se organizar sendo um advogado, sendo um mediador, como que funciona os serviços em geral. E eu queria trazer um pouquinho essa visão aqui, porque foi bem bacana vocês comentarem sobre isso, porque eu vejo muita gente me perguntando, Cássia, mas como que roda isso? E aí, cadê a parte do dinheiro? Oh, gente, como qualquer área, como qualquer profissão, vai ter um investimento inicial de energia e dinheiro até começar a rodar. Não é uma questão imediata, né? Que às vezes a pessoa pega na internet, foi o que eu comentei no início com a Andrea. Pega na internet, cara, eu comecei como mediador mês que vem, já tô com salário de 10 mil na conta. Aí a pessoa acha que se formou, sentou ali, tá tudo certo, gente. Não é assim. Se você não correr atrás, não acontece. Uma professora minha de civil falava muito, Chanel não cai do céu. Vou pegar teu gancho, então. Já que falamos de Chanel, falamos de França, eu ontem estava assistindo, algumas pessoas sabem, né? Eu sou restauranteur. Sou restauranteur há nada mais, nada menos do que 47, então há 26 anos. Comecei isso. Ai, desculpa, gente, perdão. Restauranteur é o termo chique para dizer que eu sou dona de restaurante, gente. Aquela que fica com o umbigo no balcão, entendeu? Servindo. É isso, restauranteur, é isso. Depois eu faço endereço para montar o restaurante. Olha, gente, fica lá no Paço Imperial, dentro do Museu do Paço, aquele prédio lindo, histórico, onde foi assinada a Lei Áurea. Eu fui lá várias vezes, eu não sabia que era seu, tá vendo? Então, a comunidade da mediação gosta de ir lá. O Tribunal de Justiça gosta de ir lá. O Entrepasso Gastronomia, Instagram, @Entrepasso Gastronomia. Então, na verdade, eu comecei essa profissão para pagar a minha faculdade, porque era empresa familiar. E, assim, a minha história familiar é de donos de restaurantes. E aí eu queria ser diferente. E eu disse assim, eu vou ser advogada e você juíza. Veja bem, com 14 anos de idade. A minha mãe disse, então você vai pagar a sua faculdade, porque você tinha que ficar dentro, né, das panelas. E aí eu era a primeira a entrar e a última a sair. E ontem eu assisti um podcast do Jimmy Ogro. Alguém conhece Jimmy Ogro aí, minha gente? Se não conhece, mais ou menos deve saber do hambúrguer. Jimmy Ogro do hambúrguer. Aí lembrou, né? E ele tem com o Igor um podcast chamado Futopia, que recebe os grandes chefes da gastronomia, gestores, consultores. E ontem eu estava vendo, gosto muito, beijo Igor, beijo Jimmy. E aí ontem eu estava vendo o 24, o podcast deles 24, com nada mais, nada menos do que o nosso querido Claude Troisgros, do Olympe, chefe francês renomado, né, que a gente conhece. E eles estavam falando exatamente sobre a questão profissional. O que acontece? Eu estou trazendo, né, essa analogia para a mediação, porque quem já teve aula comigo sabe que eu faço muito essa analogia da gastronomia com a mediação. Por quê? Porque todo mundo come, todo mundo gosta de comer e todo mundo entende um pouquinho de gastronomia, nem que seja a nossa brasileira. Então, a gastronomia, ela vem
né, de um lugar conservador. E ela tem essa evolução, essa transformação para uma nova cozinha, que é a nova cozinha, que é aquela coisa toda moderna, que sai fumaça, o prato bonito e tal. E ele ontem falou uma coisa muito bacana. Ter criatividade é legal, mas você tem que ter criatividade com substância. Então, quando a gente traz os métodos compositivos para um lugar que tem um conservadorismo, que é a resolução através, né, do litígio. Vocês estão me vendo ou está congelado? Tá me vendo aí? Tá tudo certo. Tudo certo? A gente está trazendo inovação. A gente está trazendo um mecanismo diferenciado. Então, a gente tem que saber fazer isso, mesmo que seja em modo de transição. Então, a gente está quebrando paradigma. Então, não adianta você achar que você vai se formar hoje e vai sair ganhando dinheiro. Então, é igual a um negócio de restaurante. Eu sempre falo assim, um restaurante, quando você monta e abre a porta, você não vai sair ganhando dinheiro. Você tem um tempo de maturação profissional de negócio, que são, em média, 2 anos. 2 anos, você paga o teu negócio. Depois você começa a ter um pouco de lucro e vai aumentando o seu lucro. Um profissional de mediação, ele tem um tempo de maturação, do momento que ele se forma ao momento que ele se torna conhecido no mercado, para ele ganhar dinheiro, gente. O advogado é a mesma coisa quando você sai da faculdade, você vai virar o quê? Um advogado júnior, vai fazer carreira, vai fazer nome para chegar a um advogado sênior. Não é diferente. Um médico, quando sai da faculdade, a mesma coisa. O psi, a mesma coisa. Então, não adianta você virar para mim ou para vocês e dizer assim, pô, mas eu não estou ganhando dinheiro com essa tal de mediação. Gente, não vai, porque não é assim. É construção de mercado, construção de nome. Então, as pessoas me perguntam, quando é que você começou a ganhar dinheiro? No tempo certo. Eu, quando eu me formei, eu disse, eu vou levar 5 anos para me tornar alguém conhecido e eu vou levar 7 anos para viver de mediação. Eu hoje, depois de 12 anos, eu vivo de mediação e advocacia colaborativa. Mas eu ralei muito, eu investi muito para chegar aqui. Então, minha gente, você tem que optar por essa trajetória e tem que acreditar que isso é o seu caminho. Porque senão você não vai aguentar estar nesse caminho. É uma opção de vida. Exatamente, perfeito. Esse choque de realidade é importante, né? É isso aí. Ferramenta de mediação, gente. Né? A gente não está aqui, né, para se divertir. A gente está aqui para ralar e, consequentemente, se divertir. Assim, depois que a gente engrena, a mediação é o melhor dos mundos. Viver de mediação, eu todo dia dentro da minha porta, e é muito bacana, porque meu marido diz assim, hoje foi empresarial, e hoje foi família. Entendeu? Mas, assim, o dever cumprido gera uma satisfação muito bacana. Você trabalhar com aquilo que é propósito de vida não tem preço, mas tem custo. E o custo é trilhar o caminho, como qualquer profissão, gente. Mediação é profissão. Data vem aqueles que dizem que não precisa capacitar. Outro dia eu e a Andréia saímos aí, né, a toque de caixa, dizendo desculpa, lamento muitíssimo, só que não, entendeu? Tem que capacitar. Tem que estudar. A gente estuda no Brasil, a gente investe lá fora, a gente vai para fora, a gente estuda muito. É estudo continuado. Para a gente estar aqui, né, Bianca? Gerenciando o campo, a gente tem que ralar muito, tem que estudar muito. Não foi do dia para a noite. Fala aí. Você falou uma coisa que eu queria enaltecer, na verdade, o que você disse, Paula, sobre o planejamento, né? Você planeja a sua carreira e você viver da mediação é muito importante, esse planejamento. Eu tenho uma frase, eu não sei se eu congelei aqui. Voltei? Voltou. Voltei? Tem uma frase da Oprah Winfrey que eu adoro, né? Ela fala que a sorte é você estar pronto quando a oportunidade vem. Então, é justamente isso que a Paula acabou de falar, a capacitação contínua, a gente faz por amor, sim, a motivação é o propósito, mas a gente sabe que a gente tem que... É isso, é você estar preparado quando a sorte chegar. Você não pode esperar que as coisas vão acontecer de uma hora para outra, então o planejamento, como a Paula falou, é fundamental. E marcando aqui nesses momentos finais aqui, a questão ainda
da Câmara como um braço, até mesmo do Judiciário. Então, é um lugar, e as câmaras, né, elas têm o credenciamento dos TJs, né, até para aqueles casos de direitos indisponíveis, né, como é o caso. Então, assim, a Câmara ela vai no viés do judicial também e do extrajudicial também. Então, é muito interessante marcar isso também, que os profissionais que estão chegando, os ad hocs também, né, que já estão aí há um tempo, eles bem sabem que podem contar com os nossos institutos, tanto da Paula como da Media Arbitragem, para esse viés também. De toda forma, a segurança jurídica ela existe, mas achei interessante falar da questão dos credenciamentos dos TJs, tá? É um processo bastante criterioso, então a gente leva aquele selo dos tribunais, e a gente sabe que para a gente oferecer, e é uma prestação de serviço também, como a Paula falou muito bem, a gente oferece um serviço de excelência e de qualidade, se preocupando em ter justamente esses selos de qualidade, né? Então, fica aí essa observação interessante. De fato, estejam preparados, continuem se lançando. Existem algumas câmaras, como é o caso da Medi também, que tem um viés pedagógico. Então, algumas câmaras estão habilitadas para cursos de formação, especialização, workshops, enfim, oficinas, laboratórios, tá? O próprio IMAB, que é o instituto onde eu tenho a formação em extrajudicial com o Adolfo, oferece esses laboratórios. A Cássia está se lançando também nesse viés pedagógico muito interessante, gerando essa autoridade que ela já tem consolidada nessa marca. Então, aquilo que ela fala, né, as pessoas podem confiar. Então, é isso, é essa rede de apoio fantástica, que eu me sinto abraçada, que eu me sinto grata ao universo por fazer parte e contribuo com o que eu posso também para trazer junto a essa nova geração que está chegando, que aí todos ganhamos. Ora, a gente trabalha com a não competição, né? Com a colaboração. Então, nada mais natural do que a gente também trate assim com os nossos colegas. E é isso. Eu queria agradecer muito a presença, agradecer a Paula, agradecer a Cássia pela oportunidade. Vamos continuar falando aí o que surgir mais de perguntas. Não, com certeza. Eu queria agora agradecer nessa parte de vocês comentarem justamente sobre a capacitação, né? Porque se torna um mito da pessoa conseguir entender qual o tipo de capacitação que é importante, qual o tipo de habilidade que ela precisa, de certa forma, se profissionalizar. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, para finalizar a live, quais são os tipos de habilidades que vocês acreditam fundamentais para quem está se lançando no mercado como mediador, ou quem queira montar sua própria câmara, né? Porque a gente sabe que é um processo bem burocrático, como bem a Bianca disse, mas assim, o que vocês dariam de habilidades que a pessoa precisa ter para iniciar e o que ela vai se desenvolver no movimento, né? Porque como a Paula comentou e a Bianca comentou, a gente inicia, tem um tempo de maturação, depois as coisas vão se desenvolvendo e vão se aperfeiçoando. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essas habilidades que são intrínsecas do início e que, com certeza, vai no feeling da jornada. Isso aí. Então, ó, eu vou ler aqui uma frase que eu gosto muito, que é do Martin, né, nosso querido Martin Luther King, que é: fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê toda a escada. E acho que isso tem muito a ver com a gente, né? A gente não tá vendo a escada, mas a gente vai lá e dá o primeiro passo e vai de degrau em degrau. É sobre isso que a gente está falando a nível de se tornar um mediador, né? Ou um facilitador, que é como eu gosto mais de pensar. Nós somos gestores de conflito, facilitadores de conflito. E praticamos métodos autocompositivos, entre eles a mediação. E aí, nesse momento, nós estamos com o chapéu de mediador. Se estivermos fazendo negociação integrativa e assim por diante. Então, assim, se a gente for pensar quais habilidades nós temos que ter, primeiramente, eu gosto de pensar que todos podem tentar se capacitar, mas a gente tem que ser verdadeiro conosco mesmo se isso está na nossa essência. Eu já formei muitas pessoas ao longo da minha jornada, e às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: poxa, foi muito bacana, mas não dá para mim. Não tem a ver com a minha essência. Então, eu acho que a primeira habilidade é o autoconhecimento. Eu sempre digo que um bom mediador, ele tem autoconhecimento.
que é uma das nossas ferramentas. A segunda habilidade é a autoimplicação. O quanto eu estou disposto a caminhar nessa escada, a subir essa escada para chegar lá no topo, né? E a terceira é realmente resiliência, né? Porque o quanto que eu estou disposto, né, a tornar aquilo que vai ser difícil em algo positivo. Então seriam as minhas 3 habilidades de highlight aqui para quem está iniciando a jornada. E dizer, mais do que tudo, né, que cada câmara ela tem uma complementariedade nesse sistema, né? O mercado de mediação ele é um sistema e ele vem olhando para esse sistema como um todo, como bem disse a Bianca, não como uma competitividade, mas sim como um sistema orgânico que vem trabalhando em conjunto para fomentar esse método autocompositivo que a gente está dando esse highlight, que é a mediação, porque a gente entende que é uma forma de pacificação social, uma forma de trazer sustentabilidade à sociedade como um todo. Então, por exemplo, a média tem, né, um diferencial que ela dá essa estrutura aos mediadores ad hoc, que a KEB não dá, mas é segmentada tem especificidade em comércio exterior e a SEMAI tem imobiliário. Então, a gente vai se complementando. Então, é dessa forma que a gente tem que pensar o mercado. E sim, humildade para reconhecer que o mediador é o profissional do não saber, né? Ele está ali para auxiliar, ele é ponte. Isso é muito bom, gostei. Sempre, mas isso está na parte do autoconhecimento, né? A gente sempre tem isso como norte. Então, é nesse sentido que a gente tem que olhar para o mercado, mãos dadas sempre. Quem estiver querendo começar sozinho, não quer ir para uma câmara, pede ajuda para um mediador sênior para te apadrinhar, para juntar. Trabalhe em conjunto que protege, não trabalhe sozinho. Isso pode gerar problema. Então, essas são as nossas dicas para hoje. Obrigada, Cássia. Obrigada, Bianca, pela companhia. Beijo no Adolfo. Eu que aprendo com vocês. Obrigada mesmo. Esse comentário da humildade é da doutora Aline Pacheco, que faz parte aí do nosso time da Media Arbitragem. A Gisele também esteve aqui presente, a presidente. É isso, a sensação que a gente tem é que nós somos uma grande família, uma grande equipe, uma grande rede de apoio, onde a gente se prestigia mutuamente e se motiva também. O Ronan, no primeiro painel, ele falou do mediador como a habilidade do ser mediador. E aí tem tudo a ver com a questão dessas soft skills mesmo, que elas são bem abrangentes, no sentido dessas habilidades interpessoais, finas, né, como eu diria, que vão além daquele currículo maravilhoso, que sim, é importante ter, a capacitação é fundamental, mas eu não sei se eu fico sempre aqui permanentemente querendo saber se a minha conexão... Voltei? Voltou. Mundo moderno. Mas, enfim. Então, são essas habilidades, essas soft skills, como bem a Paula enumerou, é o autoconhecimento, a habilidade de você enxergar além. É um approach, eu diria, do mediador. Uma vez, em uma dessas muitas capacitações, desses muitos encontros, uma colega disse uma coisa muito interessante, aí puxando um gancho da brincadeira que a Paula mencionou no começo, que as pessoas não sabiam bem o que era mediação. É o quê? É meditação? Mas aí uma colega disse assim, mas eu preciso meditar muito para iniciar um processo de mediação. Eu preciso me conectar muito com o meu eu, para me colocar no lugar de subir na galeria, né? E dali lançar um olhar que não vai nem para um lado nem para o outro, um olhar que não emite um juízo de valor e que escuta de maneira empática, bastante ativa, né, e empática, para compreender a situação, né? E aí limpando os canais de comunicação. Então, para aqueles que nos ouvem, já que estamos lançando esse highlight, né, para mediação, é realmente algo diferenciado e você precisa saber se é a sua praia, né? Falando assim de uma maneira mais informal, porque você pode saber da mediação como advogado, saber que ela existe e indicar colegas seus que trabalham a mediação profundamente. Mas não necessariamente o advogado
teve uma formação de mediação, ele de repente não quer mediar, mas saber que existe é muito, muito importante. E aí, não queria deixar o leque tão aberto, mas é porque soft skills, que são essas habilidades interpessoais que o mediador tem que ter, é essa sintonia fina que ele tem que ligar naquele momento, de perceber o verbal, o não verbal, sentir as pessoas, né? E dali, obviamente, perceber, né, o que elas precisam como necessidades. Até a questão da sensibilidade de sessões individuais, para que as pessoas possam se colocar um pouco mais abertas, e aí quebrando as barreiras da resistência, da ansiedade, do medo, que o conflito traz, e é natural esses componentes emocionais. Então é isso, eu diria, busquem essas habilidades interpessoais, as soft skills em geral. A Paula enumerou excelentes exemplos disso, temos aí uma gama, e aí, brincando, é isso, no final você precisa realmente meditar bastante para começar uma mediação, para você estar bem atento e bem presente naquele momento. É isso. E Bianca, destaca aí, não precisa ser só advogado, né, para conhecer mediação. Vamos dar aí uma dica para a galera. CEO, CFOs, gestores, gente, venha conhecer a mediação. A mediação não é só um instituto jurídico, né, Paula? É verdade. Ela tem a riqueza dessa multidisciplinariedade. É verdade. Eu conheço grandes mediadores psicólogos, por exemplo. A Paula me fez lembrar muito bem. Então é isso, é para todos, é para a vida. Bom, é isso, gente. Eu queria agradecer esse bate-papo aqui com a Paula e com a Bianca agora, nessa segunda etapa, pela disponibilidade de vocês. E eu quero muito conversar com vocês depois pessoalmente, no online, para a gente começar a alinhar essas questões que a gente vê no mercado, né? Porque pode ser que uma venha colaborar com a outra de alguma forma. Então, acho que é importante a gente reconhecer que cada um tem um nível diferente de habilidade, um nível diferente também de expertise no mercado, que é reconhecida aos poucos. Então, eu queria agradecer a oportunidade de falar aqui um pouquinho com vocês, já que vocês estão um tempo já caminhando no mercado, e eu espero vê-las na próxima oportunidade. Obrigada. Tchau. Obrigada também. Tchau, um bom dia, boa semana.